irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos hoje no dia 19 de dezembro de 2022, segunda-feira. Estamos chegando no final do nosso plano bíblico de leitura anual. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão e nós vamos estudar hoje a epístola completa de Tiago. Glória a Deus, é uma epístola extraordinária. E quem foi Tiago, pastor? Tiago foi irmão de Jesus. Todos os historiadores, Eusébio, Joséfo, Egésipo, todos esses e outros confirmam que essa epístola de Tiago foi escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escrita entre 44 e 62 depois de Cristo, né? Não foi no auge da perseguição da igreja. Tiago ele foi líder da igreja de Jerusalém e presidiu o conselho de Jerusalém. Então, é uma epístola muito rica que tem muitos direcionamentos sobre santidade, sobre perseverança. E vamos juntos nesse devocional da epístola de Tiago. No capítulo 1, eu queria que você sublinhasse o versículo 2, já para começarmos bem. Olha só. Tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Sublinhou aí? No finalzinho aí, nada deficiente, o que quer dizer? Quando você passa por esse processo de provação e a provação vai gerar perseverança, você vai passar por todo esse processo, no final você alcança o quê? Amadurecimento do caráter cristão. E é engraçado, né? Ele diz para nós ficarmos alegres por passardes por provações. Então, se você está passando por provação, deixa a alegria de Deus encher o teu coração, porque isso vai gerar perseverança e no final, amadurecimento do caráter cristão. Sublinha também o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A todos, não é só para o pastor, não é só para o diácono, para o presbítero, para o bispo, para os irmãos, não. A todos que pedem a ele sabedoria, Deus dá. E nós precisamos de sabedoria. Irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, pensa junto, vamos junto. Versículo 12. Sublinha aí, ó, anota aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Olha, Tiago, mais uma vez, falando sobre perseverança, como é importante. Que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, toda aprovação vai gerar perseverança, e essa perseverança vai nos trazer uma coroa da vida, que é o amadurecimento, é você ter coraça para enfrentar outras guerras, outras dificuldades, ter experiência espiritual. Sublinha também o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Aqui uma advertência. Toda a cobiça, tudo que o homem enfrenta, toda a cobiça, tudo aquilo que você enfrenta é porque Satanás sabe as suas fraquezas, ele conhece as nossas fraquezas, e é ali que nós somos tentados. Não é Deus que nos tenta, ele permite a tentação vir por causa das nossas fraquezas, das nossas cobiças. Então isso aqui é um versículo 14 para você ter uma receita de você evitar cair na tentação ou na cobiça, porque isso vai gerar o pecado. Sublinha aí também versículo 17, a parte B, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está falando aqui? Está dando uma característica de Deus. Deus não muda, não existe variação dele. Nesses tempos pós-modernos de teologia ateísta, né? É teologia ateísta, teologia que quer dizer que não existe um Deus, mesmo estudando Deus. É uma força, é algo que rege o universo. Mas aqui diz que Deus é quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso aqui é uma das características extraordinárias de Deus. Ele é imutável. Sublinho 19. Lá todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, daqui ele fala homem, mas é para âmbitos, gênero masculino e feminino. Nós precisamos
ser tardio no falar, tardio em irar-se, porque na ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha aqui, ó, parte B do versículo 21. Sublinhe também, a palavra em vós implantada. Tudo que você tem ouvido nos devocionais, nas mensagens do seu pastor, na sua igreja, na EBD, tudo que é implantado, que é a palavra de Deus, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se a gente ouve e não pratica, nós estamos enganando a nós mesmos. Eu quero também que você sublinhe o versículo 27 do capítulo 1, ó, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se do incontaminado do mundo. Você tem visitado os órfãos, as viúvas, você tem se dedicado a ajudar o próximo? Essa é a verdadeira religião, não é só ir à igreja, tá bom? Capítulo 2, sublinha aí a parte final do versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso para mim é o que tem mais faltado no entendimento da igreja. Muito se fala de perdão, muito se fala de misericórdia. Ah, Deus é um Deus de misericórdia, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas quando alguém te fere ou alguém te decepciona, essa misericórdia ela é esquecida, né? Ela só vale para você, mas para o próximo que te ofendeu, para o próximo que te feriu, te decepcionou, não existe misericórdia, vai existir o juízo. A misericórdia não existe, né? Mas Tiago vai nos alertar aqui, ó, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os filhos de Jesus vão triunfar sobre os filhos de Caifás. Amém? Marca também o versículo 26 aqui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui não é uma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo vai falar aos romanos que a fé, que você não precisa fazer a obra para ser justificado. Quem justifica é a fé em Cristo. Aí aqui Tiago vai falar que a fé sem obra é morta. Isso aqui, eles estão se completando, os dois textos. É impossível você ter fé e não ter obras. Essa é a explicação do texto. Quem tem fé em Cristo tem boas obras. Eu não consigo ser justificado por boas obras se eu não tiver fé em Cristo. Porque tem muitos homens ateus, agnósticos, que fazem tantas obras filantrópicas, ajudam os pobres, as crianças que estão passando fome, mas não têm fé em Cristo. Então, a fé em Cristo gera boas obras. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me pergunta nos comentários aí. Capítulo 3, versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Esse versículo tem que ser sublinhado e enaltecido e meditado e tem que gerar reflexão. Quando você consegue segurar sua língua, sabe? Esses irmãos, irmãs, amigos, colegas, parentes que só sabem falar, falam mal de todo mundo, falam mal do líder, falam mal do pastor, colocam um contra o outro. Esses aqui não são perfeitos. Pelo contrário, tropeçarão nas suas próprias palavras e serão julgados por elas. Mas alguém que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição, tá vendo? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e o que é amargo? Tiago está alertando. Como é que pode alguém pregar e estar ali falando mal, saindo bênção e saindo maldição? Como é que pode estar alguém ali na portaria, evangelizando, falando do amor de Jesus e por trás está metendo malho no irmão? Isso não existe. Ou jorra fonte de água saudável ou jorra fonte de água podre. Pense nisso. Eu queria ler esse versículo aqui porque para mim é extraordinário. Versículo 13. Vamos ler com atenção. Vou até respirar um pouquinho. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração, sublinhe isso aí, por favor, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e sentimento faccioso é aquele sentimento que você quer gerar facção, um grupo, né, que quer separar, rachar a igreja. Sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Medite nesse versículo do 13 ao 18. Releia, reflita. Que toda a igreja pense nisso, não só a Nova Vida de Piedade, na qual eu faço parte, mas toda a igreja num só corpo precisa refletir nisso aqui. Capítulo 4, para terminar, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A igreja não pode ser amiga do mundo, não pode trazer lá do mundo coisas para a igreja. É a igreja que tem que oferecer, que tem que propor ao mundo uma mudança, seja lá em qual for, na literatura, no teatro, na dança. É a igreja que propõe, não é o mundo que traz para dentro da igreja. Amém, irmãos? Para terminar, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você se sujeita a Deus, o diabo vai ser resistido e ele fugirá de vocês. Para terminar, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve se fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. Capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Isso é família, isso é corpo, é estar junto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso aqui é igreja, é família. Alegre, nós cantemos juntos. Está sofrendo, eu faço oração. Está enfermo, a gente faz unção com óleo. E o versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Isso aqui é uma dica de Tiago. Ei, igreja, você precisa se envolver em falar do evangelho de Cristo para que converta, para que você seja instrumento de conversão do pecador. E isso vai te gerar cobertura de uma multidão de pecados. Desculpa o devocional longo, porque eu peguei a epístola toda. Deus te abençoe. Um ótimo dia, graça e paz. Qualquer coisa, manda no comentário aí.